Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Liturgia de 28 de junho de 2021, segunda-feira, dia de Santo Irineu de Lyon, bispo e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Fazei surgir um sacerdote fiel que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Fazei surgir um sacerdote fiel que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja, pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 16 a 33. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iríeis exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de mim, longe de ti, agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor. Eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: se houvesse 40. Ele respondeu: por causa dos 40 não faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor
Não se irrite se eu falar mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 8º ao 9º, 10º ao 11, refrão 8º A. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e é favorável, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente, é favorável. Vamos aclamar o Santo Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Não fecheis os corações como em Meriba. É o Salmo 94, versículo 8º. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nem tocas, nem ninhos. Mateus capítulo 8, versículos de 18 a 22. Um escriba se apresenta ao mestre Jesus e se diz disposto a segui-lo. Jesus recusa seu oferecimento. Entendidos na lei mosaica, a Torá, os escribas eram conhecidos como legistas ou doutores da lei. O povo tratava-os respeitosamente de rabi, isto é, meu senhor. Ora, Jesus conhecia muito bem as disposições interiores necessárias para segui-lo. Um rude pescador como Pedro, ou um áspero zelota como
o outro Simão, enfrentariam mais facilmente as dificuldades da vida de discípulo. Por isso mesmo, Jesus começa por mostrar as condições de vida do próprio Mestre. Ele não dispõe de tocas, como as raposas, nem de ninhos, como as aves do céu. Isto é, nenhum lugar de repouso, nenhum porto seguro. Pobreza total. Seguir a Jesus significa adotar seu estilo de vida, carência de meios, ausência de segurança, prestígio nenhum. Claro, o escriba não estava à procura de uma condição assim. Pode acontecer que nos deixemos iludir por uma falsa imagem da vida cristã, enfeitada de purpurinas e acolchoada de confortos. Ora, o caminho do cristão sempre foi áspero. E quanto mais o mundo se deixa paganizar de novo, tanto mais o seguimento de Jesus exigirá sacrifício e despojamento. Sem disposição para sofrer, é impossível ser fiel a Cristo. Exemplo: muitos casais cristãos preferem limitar drasticamente o número de filhos a viver uma vida sóbria e simples. Alegam que filhos dão trabalho, tomam todo o tempo e custam caro. Esses pais deixam de ter trabalho com os filhos para ter trabalho com o patrão. Deixam de gastar tempo com os filhos para gastar tempo com a TV. Deixam de gastar dinheiro com os filhos para gastar dinheiro com viagens e lazer. Então, eles estão seguindo Jesus, será? É uma pergunta que o Antônio Carlos Santini faz aqui em sua reflexão. Talvez tenham uma certa razão. Se o número de filhos aumenta, talvez não possam ter um automóvel e andarão de ônibus. Talvez fiquem muito ocupados e tenham que dormir menos. Talvez devam ocupar-se com os estudos das crianças e não poderão passear nos fins de semana. Viverão cansados, esquecidos de si mesmos. Acabarão vivendo uma vida de pobres. E assim ficariam tal como Jesus, sem tocas nem ninhos, verdadeiros discípulos. A igreja é chamada a dar o seu testemunho por Cristo, assumindo posição corajosa e posição profética, face à corrupção do poder político e econômico, não correndo ela própria atrás da glória e dos bens materiais, usando seus bens para o serviço dos mais pobres e imitando a simplicidade de vida de Cristo. A igreja, se os missionários devem ainda dar testemunho da humildade, começando por si próprios, ou seja, desenvolvendo a capacidade de exame de consciência a nível pessoal e comunitário, a fim de corrigirem nas suas atitudes aquilo que é anti-evangélico e desfigura o rosto de Cristo. É um trecho da Redemptoris Missio 43. Minha vida está parecida com a vida de Jesus? Ou ele ainda não me disse para deixar que os mortos enterrem os seus mortos? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Se vos possuo, Senhor, nada mais me atrai na terra. Salmo 73, versículo 25b. Vamos agora ao santo do dia. 28 de junho, segunda-feira. É dia de Santo Irineu de Lyon. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, gratuitamente, livremente, nos meus endereços eletrônicos. Peguem os textos, as imagens e usem para evangelizar. Foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos tentar salvar o maior número de almas possível. Santo do dia 28 de junho. Vamos lá, então, a biografia do santo. Santo do dia 28 de junho é Santo Irineu de Lyon, padre da igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna, no ano 130.
foi discípulo de Policarpo, que tinha sido discípulo de João Evangelista, o que torna muito importante os seus testemunhos doutrinais. Muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por Policarpo, que o enviou para a França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Ocupou-se de evangelizar. Ele tratou da evangelização e combateu principalmente a heresia dos gnósticos, além das outras que proliferavam nos primeiros tempos da igreja. Obteve êxito na questão da comemoração da festa da Páscoa, unindo a igreja do Ocidente e do Oriente numa mesma data de comemoração da ressurreição. A sua obra escrita mais importante foi o Tratado contra as Heresias, não só pelo lado teológico, onde expôs já pronta a teoria sobre a autoridade doutrinal da Igreja, mas ainda do lado histórico, pois documentou e nos apresentou um quadro vivo das batalhas e lutas de sua época. Uma perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio atingiu a cidade de Lyon, ocasionando o grande massacre dos cristãos, todos mortos pelo testemunho da fé. Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho de 202. Reflexão. Santo Irineu, cujo nome significa paz, lutou para a preservação da paz e da unidade da Igreja. Era um homem equilibrado e cheio de ponderação. Foi o primeiro a procurar fazer uma síntese do pensamento cristão, cuja influência se faz notar até nossos dias. Sobre o conhecimento de Deus, ele dizia: a ciência infla, mas a caridade edifica. Com efeito, não há orgulho maior do que se julgar melhor e mais perfeito que o próprio Criador, modelador, doador do hábito de vida e do próprio ser. É que alguém não saiba absolutamente nada, sequer um motivo do porquê foram criadas as coisas, e acreditar em Deus e perseverar no seu amor, do que encher-se do orgulho por motivo desta pretensa ciência e afastar-se deste amor que vivifica o homem. Oração. Deus, nosso Pai, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão do vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Criador, de nosso Deus. Nosso Deus tem três pessoas numa só: Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo também que seus pedidos sejam atendidos. El Shaddai é Deus onipotente. Peça a Ele. Ele é o Deus do impossível. Se for para o seu bem, Ele vai atender. E do aramaico eu clamo Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, nossos irmãos separados, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa essa pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor vem, vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Nos arrependamos, então, dos nossos pecados diariamente, não vamos morrer com pecado grave. E quando Jesus voltar, vai nos introduzir na eternidade, no paraíso, onde viveremos como anjos para sempre. Shalom. A paz e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse o apóstolo São Paulo.